Bem-vindos ao curso de Física para a Computação, no âmbito do seu curso de Tecnologia em Sistemas de Computação, à distância do CEDERJ. Eu sou o professor Maurício Kishinevski e vou ajudá-los durante esse percurso de, essencialmente, um panorama sobre a física necessária para compreender diversos conceitos em computação, sem, naturalmente, pretendermos que você se torne um conhecedor em grande profundidade de todos os conhecimentos de física, já que isso é uma disciplina bastante extensa e a gente vai, então, focalizar apenas aspectos que são necessários para a compreensão das atividades em computação que vocês vão encarar daqui para diante. Então, iniciando o nosso curso, a gente vai falar sobre matéria, força e energia e rever uma série de conceitos e enquadrá-los num contexto adequado para o formalismo em nível superior, vamos colocar dessa forma, e posteriormente vamos avançar em conceitos que não são vistos realmente no ensino médio. Inicialmente, vamos falar sobre sistemas de medidas, que são um mecanismo crucial para a comunicação de ciência. Inicialmente, a gente deve enfatizar que a física ela é a ciência da matéria e da energia, ou seja, incluindo também o espaço e o tempo. Isso inclui, então, todos os princípios que governam, ou seja, descrevem o movimento de partículas, ondas, as interações entre as partículas, as propriedades de moléculas, átomos, núcleos atômicos, ou seja, do nível mais elementar até sistemas macroscópicos também, como gases, líquidos, sólidos e sistemas planetários, inclusive. De uma certa forma, costuma-se dizer que a física subsidia todos os outros campos da ciência através dos seus princípios norteadores. Como vamos iniciar discutindo sistemas de medidas, é importante enfatizar que existem coisas ou atributos que tipicamente não são mensuráveis. A gente não consegue medir propriamente atributos como beleza, calma, serenidade. E a percepção e uma eventual quantificação disso é muito subjetiva e não é considerada tipicamente ciência para os fins específicos dentro do nosso contexto. A capacidade de medir, definir, é o requisito básico da ciência, assim como nós vamos discutir durante esse curso. Então, em ciência, a medida de qualquer grandeza, ela vai envolver a comparação com um valor unitário, um padrão, que é precisamente definido e se refere a esta grandeza. Por exemplo, quando se diz, olha, a distância entre dois pontos é de 20 metros, o que se traduz, a partir daí, é que existe algum padrão que se refere a 1 metro e a distância, então, se refere a 20 vezes esse padrão, essa distância padrão. Então, a questão é como comunicar o conhecimento científico e a atenção para comunicar esse conhecimento nas unidades adequadas. Assim, portanto, para comunicar o conhecimento científico, então a gente utiliza unidades de medidas e o Sistema Internacional de Unidades, é uma padronização mundial, que, não é seguida por todos os países em todos os seus aspectos, mas, grosso modo, é a padronização que o mundo segue e o que o mundo aceita como referência, inclusive entre países e para a área tecnológica de modo geral. E para ela, o comprimento, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, ele é definido de tal modo que a velocidade da luz no vácuo tenha esse valor de 299.792,458 metros por segundo. Logicamente que essa definição está atrelada à definição do próprio segundo, de quanto é um segundo. E o segundo
que já foi definido como 1/60 do que seria 1 minuto, que é 1/60 da hora, que é 1/24 da duração de um dia solar médio, mais modernamente é definido em termos de uma frequência característica associada ao átomo de césio, que corresponde à transição entre dois estados de energia que nós vamos, durante o curso mais tarde ainda, chegar a discutir com detalhes. Com isto, a frequência da radiação emitida é que tem a definição de 9.192.631.770 ciclos por segundo. Então, isso definindo, então, o que é um segundo. Com relação à massa, nós estamos habituados a essa noção de massa, mais corriqueiramente habituados à noção de força, peso associado à massa. Mas, de todo modo, a massa, ela, no Sistema Internacional de Unidades, tem como padrão a noção de 1 quilograma, que corresponde a 1.000 gramas, e é definida como a massa de um corpo padrão, que é mantido num local específico, na cidade de Sèvres, na França, na repartição internacional de pesos e medidas. Então, ela é referência mundial, esse padrão de 1 quilograma. A gente, ao comunicar o conhecimento, a gente naturalmente não precisa necessariamente repetir sempre as palavras que expressam as unidades de massa, tempo e assim por diante. A gente naturalmente utiliza símbolos para representar essas grandezas de modo compacto, mas a gente não deve omiti-las, em particular quando comunica conhecimento em física, isso é absolutamente imprescindível. Então, o quilograma vai ser representado simbolicamente por kg, o segundo por S e assim por diante. O Kelvin, que é a unidade de medida para a temperatura, o mol, usado para quantidades de substâncias, o ampere, que é para medida de corrente elétrica, e a candela, empregada na medida de intensidade luminosa, completam o Sistema Internacional de Unidades nas suas unidades básicas. Outras grandezas que são derivadas, naturalmente, vão utilizar combinações dessas grandezas para serem expressas. Naturalmente que uma observação importante é que a unidade de qualquer grandeza física pode, então, ser expressa em termos das unidades no sistema internacional. Ainda que você prefira utilizar um outro sistema de unidades, você sempre poderá expressar essas unidades, essas grandezas, no sistema internacional. Outra observação importante é que algumas combinações nos são muito familiares e elas têm nome de uso frequente. Por exemplo, quilograma mede força, quer dizer, o quilograma força ou quilograma metro por segundo ao quadrado são medidas de força, e no Sistema Internacional de Unidades essa combinação é conhecida como o Newton. E uma outra unidade comumente utilizada de potência, por exemplo, que muito frequentemente escutamos sobre ela, é o Watt, né, que corresponde a Newton metro, ou seja, força vezes distância, tá? Unidade de potência. Naturalmente que, então, dentro do espírito dessa observação, quando necessário, é sempre possível você converter das unidades em um sistema de comunicação de informação, que se use, por exemplo, em um país, para o Sistema Internacional de Unidades ou também para o sistema de unidades utilizado num outro país. Então, essa conversão sempre é possível, mas naturalmente que o Sistema Internacional existe para que, com mais facilidade, os setores industriais, comerciais e acadêmicos possam comunicar seus conhecimentos com mais facilidade. Naturalmente que em alguns lugares existe, às vezes por razões históricas, por razões de praticidade ou por razões culturais de vários tipos,
países são um pouco, grupos sociais, às vezes países e tudo, são um pouco persistentes na utilização de certas unidades sem aceitar mudá-las, convertê-las para o sistema internacional, que facilitaria a comunicação entre os povos, entre todas as nações. Como exemplo, o sistema inglês de unidades, que é grande parte utilizado nos Estados Unidos, você tem a unidade de força é libra, a unidade de distância, uma das maneiras de medir distância é o pé, ou jarda, o tempo é o segundo, enfim, continua sendo o segundo, mas você finalmente pode então expressar velocidade muitas vezes em unidades de distância por tempo. Se a unidade de distância empregada é a jarda, você pode dizer que está então expressando às vezes velocidade como jardas por segundo. Enfim, diferentemente do que expressaríamos no Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, o pé é uma quantidade, é uma distância correspondente a 1/3 de uma jarda, e sendo que a jarda corresponde a 0,9144 metros. Ou seja, e ainda tem uma unidade adicional para grandezas de menor porte, né, que é muito empregada nesse caso também, que é a polegada, que é 2,54 centímetros. Ou seja, além completando, né, esse ciclo de medidas de distância empregados em países de língua inglesa, a milha corresponde a 1,61 quilômetros, ou seja, 1.610 metros. Então, você pode perfeitamente se deparar com um problema do seguinte tipo. Então, vamos exemplificar essa situação. Imagine que você viajou a um país estrangeiro, possivelmente de língua inglesa, onde as placas da estrada fornecem as distâncias em milhas e as velocidades permitidas em milhas por hora, e o velocímetro do seu automóvel, no entanto, é calibrado em quilômetros por hora. Se você está dirigindo a 90 km por hora, você tem então que saber a que velocidade você estaria se movimentando, para que você saiba se você se enquadra no permitido dentro daquele país, dentro daquela via na qual você está trafegando. Então, qual seria a sua velocidade em milhas por hora? Outra maneira de se perguntar, e também de interesse, porque corresponde à medida no Sistema Internacional de Unidades, seria: e em quantos metros por segundo você se desloca? Tá? E, naturalmente, uma pergunta adicional seria: quantas milhas você percorreria num certo período de tempo, por exemplo, 3 horas? Tá? Então, inicialmente, nesse caso, nós precisaríamos converter as distâncias de uma unidade para outra unidade. Portanto, nós só poderemos saber a quantas milhas por hora estamos dirigindo se multiplicarmos esses 90 km por hora por alguma grandeza que nos permita, de alguma maneira, converter quilômetros em milhas, algo que seja de uma natureza como uma fração que tenha milhas no numerador e quilômetros no denominador, de tal forma que haja uma simplificação destas quantidades, das unidades quilômetro, para que sobre então no numerador a milha. E de fato é essencialmente assim que a gente procede com esses fatores de conversão. Efetivamente, se uma milha corresponde a 1,61 quilômetros, nós poderíamos dizer que 90 km por hora multiplicados então por esse fator de conversão, uma milha dividida por 1,61 quilômetros, que é a unidade de distância, com o fator de conversão, nos propiciaria então o resultado de que esses 90 km por hora vezes 1 sobre 1,61 milhas por quilômetro resultam então em 55,9 milhas por hora. Então, simplesmente, de uma maneira simplificada, vamos dizer assim,
a sua velocidade de 90 km por hora se traduz em cerca de 60 milhas por hora nesse ambiente. Então, se você estiver nesta velocidade, esta é a velocidade permitida naquele local, você está dentro em conformidade com o autorizado ali. Analogamente, e como desdobramento adicional desse exemplo, né, para o caso de metros por segundo, que aí seria a conversão para o Sistema Internacional de Unidades, você vai converter os quilômetros para metro. Mas o quilômetro, ele é de conversão imediata, porque o quilômetro tem, na realidade, a expressão de 10 elevado à terceira metros, né? São 1000 metros. E as horas? Bom, as horas a gente deve converter para segundos dessa forma, ou seja, uma hora correspondente a 3.600 segundos. Dessa forma, então, os 90 km por hora se converteriam nas unidades desejadas, que são metro por segundo, em 90 multiplicado por um fator de conversão que ajusta essa unidade de distância para o desejado, ou seja, quilômetro para metro, e multiplicado também por um fator de conversão que ajuste as horas para segundos, de tal maneira que os fatores de conversão preservem a posição relativa das grandezas, ou seja, se esta grandeza velocidade tem unidades de distância dividido por tempo, assim deve ser preservado. Então, era quilômetro por hora, passa a ser metro por segundo. E dessa forma, com esses dois fatores de conversão, um deles, que é simplesmente 1000, que é o fator de quilômetro para metro, e um outro fator de conversão, que é 1 dividido por 3.600, que é o fator de horas para segundos. Você, então, converte a velocidade de 90 km horários em 25 metros por segundo, que são exatamente a mesma coisa, ou seja, a velocidade de 90 km por hora expressa o mesmo deslocamento, distância percorrida por unidade de tempo, que 25 metros por segundo. Apenas o sistema de unidades utilizado é diferente. Finalmente, então, você tem em 3 horas o percurso total de 90 km por hora vezes as 3 horas, e você tem finalmente 270 km percorridos com essa velocidade naquela via. Tá? E naturalmente que se você está naquele país de língua inglesa e lá se utiliza a milha como unidade de distância, você terá percorrido 167,7 milhas. Para realizar uma análise dimensional, a gente precisa sempre observar a grandeza que está sendo estudada. Por exemplo, a área de uma superfície no plano, tipicamente, ela vai ser obtida pelo produto de duas dimensões lineares, né? Então, a gente diz que a área de um objeto tem a ver com, talvez, centímetro quadrado, metro quadrado e assim por diante. Então, neste caso, por exemplo, a área de um retângulo de lados 2 metros por 3 metros é dada por 6 metros quadrados. Então, a unidade de área é o metro quadrado. Ela não é uma unidade elementar, ela é uma combinação de unidades de distância. É o quadrado de unidades de distância no sistema de unidades empregado no momento. Dizemos que a área tem unidade de distância ao quadrado, então, frequentemente representada por L ao quadrado, de maneira sintética, né? De maneira compacta. A velocidade tem dimensões de distância sobre tempo, ou, se representarmos de maneira compacta, L sobre T, representando distância dividido por tempo. Naturalmente que, escolhido um sistema de unidades, L tem as unidades do sistema escolhido, T tem as unidades do sistema escolhido em questão. A análise dimensional, ela nos permite fazer uma primeira verificação da correção de cálculos quando os fazemos,
porque a consistência dimensional ela é um requisito necessário para que uma equação esteja correta. Então, se você está expressando alguma grandeza como uma aceleração, ela tem que ter unidades de distância dividido por tempo ao quadrado. Não pode ter dimensões diferentes dessas. Portanto, isso promove uma primeira verificação que já nos facilita sobremaneira na obtenção das grandezas envolvidas, saber fazer uma verificação de integridade das contas realizadas. Nesse caso, a aceleração, então, como mencionei, tem unidades de distância sobre tempo ao quadrado, a pressão tem unidades de força dividido por área, ou seja, massa sobre distância tempo ao quadrado, e a energia tem também unidades, quer dizer, massa, distância ao quadrado sobre tempo ao quadrado, o que nos permite sempre verificar se nós estamos calculando as quantidades nas combinações adequadas das parcelas. Outro aspecto muito importante é o da notação que se emprega para representar as quantidades, que são, então, tipicamente números, e a gente deve cuidar realmente com a manipulação, ter muito cuidado, e vocês, como pessoas ligadas à área de cálculos, computação, vão, então, perceber nos seus estudos que a escrita de números muito grandes e a operação deles conjuntamente com números muito pequenos pode levar a problemas severos de expressão das quantidades envolvidas. Então, de um modo geral, se empregam representações que são as mais adequadas para a manipulação de números, sempre como um produto de um número maior do que 1 e menor do que 10, acompanhado de uma potência de 10. Então, a expressão dos números se faz tipicamente dessa forma. Por exemplo, a distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 bilhões de metros, mas essa distância pode, então, ser expressa de uma maneira compacta. Em física não significa exatamente a mesma coisa, nós vamos entrar ainda nessa discussão, nesse detalhamento um pouco mais tarde, mas essa distância poderia ser expressa de forma compacta como 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Observe como um ingrediente adicional de complexidade que a soma de números em uma notação científica dessa compacta requer cuidados especiais, em particular quando as potências de 10 são diferentes, ou inclusive muito discrepantes. Por exemplo, quando você tem uma operação aritmética como esta representada, cujo resultado é 2 milhões e 9 milésimos, este pode, dependendo da capacidade de expressão dessa grandeza em questão, em estudos, e é o caso sempre é o caso em representação de objetos no ambiente computacional, a gente pode ser levado à dificuldade de representação dessa quantidade por causa da disparidade entre os valores. E neste caso, quando possível, naturalmente que estaremos aproximando esta quantidade por 2 vezes 10 a sexta nas unidades específicas, certamente, então, perdendo representação destes 9 milésimos em muitas das aplicações. Então, isso seria uma característica que deveria requerer muita atenção na hora de operar as quantidades numéricas, por exemplo. Uma aplicação possível é você observar o seguinte, olha, em 12 gramas de carbono, você tem 1 mol
de átomos de carbono, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se fosse possível contar um átomo por segundo, em quanto tempo, utilize a unidade de ano, demoraria, em quanto tempo você contaria todos os átomos de apenas 1 grama de carbono? Tá? Então, essa é uma aplicação que nos permite avaliar quantidades numéricas que seriam muito mais adequadamente expressas numa notação científica compacta, consequentemente, do que na notação extensa com os algarismos todos que expressariam essa grandeza, ainda que fossem anos, porque você teria o seguinte: 1 mol contado a taxa de um átomo por segundo, nos permitiria contar, então, 6 vezes 10 a 23, dividido por 12, né? Porque é apenas 1 grama dos 12 gramas. Então, 6 vezes 10 a 23, dividido por 12 em segundos, para contar essa quantidade de átomos. Acontece que isso, então, nos forneceria 1,59 vezes 10 a 15, ou seja, teríamos aí 159 seguido de 13 zeros. Esse é um número bastante inadequado para se ficar operando com ele. Esse é um número que corresponde a cerca de 10 elevado a 5 vezes a idade do universo. Então, esse é um número que você deve expressar sempre nas unidades adequadas e, de preferência, em uma notação compacta para poder operar com esses valores. Tipicamente, em análises preliminares de problemas, todos nós procedemos a avaliações de valores para termos uma noção de que resultado esperar, de uma conta, de um procedimento e assim por diante. Então, nós, por vezes, arredondam-se valores para permitir, numa avaliação preliminar, a obtenção da grandeza buscada dentro de uma estimativa, ou seja, a determinação, por exemplo, da potência de 10 mais próxima do resultado esperado. Posteriormente, vamos ao detalhamento das contas e vamos ver qual é o valor exato daquela quantidade procurada. Mas, inicialmente, fazemos uma abordagem e vemos em que potência de 10 mais próxima se situa o resultado. Próximo aqui, potência de 10. Por exemplo, a gente pode dizer que a altura de um ser humano pode-se dizer que ela é da ordem de 10 elevado a 0. Por que disso? Porque 10 elevado a 0 corresponde a 1 metro. 10 elevado a 1, 10 metros. Então, você vai dizer, possivelmente, que logicamente, a altura de uma pessoa, tipicamente, é mais próxima do 10 elevado a 0 do que de 10 elevado a 1, que corresponderia a 10 metros, ou mesmo do 10 elevado a menos 1, que corresponderia a 10 centímetros. Algumas estimativas são de grande aplicabilidade prática. Para ilustrarmos a aplicabilidade dessa noção de ordens de grandeza, a gente vai ver como, num exemplo simples, esse tipo de conta pode ser de grande valia, mesmo aplicações muito singelas, vamos dizer assim, mas de aplicabilidade prática significativa. Suponha, por exemplo, que a banda de rodagem de um pneu de automóvel seja de altura 1,5 cm. Suponha também que a duração do pneu seja da ordem de 10 elevado a 5 km. E você pode, então, estimar quanto será gasto deste pneu após um percurso de 1.000 km, 10 elevado a terceira quilômetros. De fato,
você pode estimar esse gasto da banda de rodagem como simplesmente toda a banda de rodagem que seria gasta durante o tempo de vida desse pneu, que é 10 elevado a 5 km, ou seja, 1,5 centímetros por 10 elevado a 5 km, e isso determina, então, que o desgaste em 10 elevado a terceira quilômetros é proporcional a esse desgaste por unidade de quilômetro e, consequentemente, multiplicando por 10 elevado a terceira, você vai obter 0,015 centímetros, que correspondem a 150 micrômetros, que correspondem, então, a 10 elevado a menos 6 do metro, ou seja, 1/1000º do metro. Então, você veja como numa aplicação dessa forma singela, você pode, então, ter uma estimativa, por exemplo, do custo do desgaste de um pneu numa situação prática cotidiana. Nesse momento, então, nós encerramos essa fase inicial de análise de sistemas de medidas, de conversão de unidades, ou seja, noções iniciais necessárias para comunicar conhecimento científico, né? Em momentos posteriores, nós vamos trabalhar com os conceitos das equações que regem o movimento de partícula, movimentos lineares, movimentos unidimensionais, multidimensionais, movimentos circulares e assim por diante, mas isso veremos em aulas posteriores.